Olá, nós do canal O que rola na Geronto, mais uma vez aqui com vocês para tratar um assunto interessantíssimo, muito importante, porque é algo inovador. Nós vamos discutir hoje a primeira vara especializada para pessoas idosas, que depois eu faço um pequeno histórico. E nós estamos aqui com a doutora Cláudia Mota. A doutora Cláudia Mota, que é juíza e que está exatamente à frente desta primeira vara especializada em pessoas idosas. Então, é muito importante o assunto de hoje. Então, a gente quer agradecer a todos os que nos seguem e vamos começar essa discussão, porque há algo importante que está acontecendo neste país, que esta vara é a primeira, e a gente precisa disseminar isto para o Brasil inteiro. Eu vou dar, né, a primeira palavra para a doutora Cláudia, e aí depois eu faço uma primeira pergunta. Doutora Cláudia, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda e é uma honra tê-la aqui no canal para discutir a primeira vara especializada em pessoas idosas. Então, pode se apresentar Hum, inicialmente e depois eu faço a primeira pergunta. Boa noite, né? Obrigada pelo convite. Eu sou Cláudia Mota, sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro há 30 anos. Sou uma pessoa idosa, tá? Já entrei nessa categoria e sou titular da segunda vara da Infância e Juventude Protetiva da capital. E tinha a competência para processar os feitos envolvendo pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Então, eu já trabalho há algum tempo com essas questões. E quando o tribunal criou essa vara, né, a primeira vara do país especializada em defesa dos direitos da pessoa idosa, julga as ações envolvendo pessoas idosas em comunidade, eu fui chamada para, acumulando a minha vara, instalar essa vara. Que é uma vara que a gente precisa de equipe técnica, a gente precisa, tem suas especificidades, e aí eu estou fazendo esse trabalho de instalação da vara. Nós estamos começando o trabalho, mas já está se mostrando bastante relevante e bastante inovador. Doutora Cláudia, excelente. Essa sua apresentação é importantíssima, porque o Brasil precisa de serviços como esses, né? Então, a doutora Cláudia, eu queria fazer a primeira pergunta, até para explanar um pouco mais disso que já começou a nos dizer, tá certo? Uhum. O que é, então, uma vara especializada em pessoas idosas e para que serve isso? Bom, vamos lá. Nós temos muitos diplomas legais e convenções internacionais que se debruçam sobre essa matéria, né? Direito de pessoas idosas. Como a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes do programa, um fato que é importantíssimo é que a nossa população, não só no Brasil, mas a população mundial, envelhecendo. Envelhecendo a passos largos, né? O que levantou aqui, ó, entre os dois censos, no censo de 2010, eram no país 20 milhões e meio de pessoas com mais de 60 anos. No de 2022, são 32 milhões. Brevemente, nós vamos ter mais pessoas idosas do que não idosas, do que crianças e adolescentes. Então, isso tem reflexo? Tem reflexo, sim, na Previdência, em toda a economia do país, uma série de coisas, mas vamos lá. Nós temos esse envelhecimento da população, nós temos vários diplomas legais que fixam direitos dos idosos, né? Então, nós temos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, né?
A resolução 520 do CNJ, que foi importante na criação dessa vara, porque recomenda aos tribunais que o façam, varas especializadas. Temos a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos de Idosos, quer dizer, é uma convenção de direitos humanos específica para os idosos. Agora, o que adianta você ter direitos se você não tem o arcabouço para proteger esses direitos? Ah, você tem o direito à saúde. E o idoso chega lá no posto de saúde, ele não consegue fazer o exame que ele precisa, ele não consegue o remédio que ele precisa, né? Ele está desassistido. Para que serve o judiciário? Cada um tem um papel, o executivo tem um papel dele, o judiciário tem um papel dele, o legislativo tem um papel dele, a sociedade tem o seu papel, mas se você não consegue, por exemplo, compelir o Estado a prestar um serviço que está previsto nessa legislação positiva, o idoso está desassistido. E vai recorrer a quem? A gente sabe que quando você tem a especialização, né, alguém que se debruça sobre aquela matéria, a tendência é o serviço ser muito melhor prestado. Claro, um médico generalista, ele vai ter muito maior dificuldade, né, de identificar determinadas patologias do que aquele que é especialista naquilo. E no direito não é muito diferente. Então, um juiz que é de órfãos, que vê uma série de coisas, interdições, ele não está voltado só para isso, né? Ele não está voltado para essa questão específica do idoso. E mais, né, a especialidade faz com que seja mais célere, mais ágil, mais eficiente, mais eficaz, que essas medidas protetivas que se façam necessárias, e divulga para a sociedade qual é o canal que ela pode acionar quando se vê diante da violação de um direito de um idoso. Então, por exemplo, você está em casa, você sabe que tem um vizinho que está abandonado, né, e sabe como, quando você está vendo baratas saindo por baixo da porta, e a gente encontra isso, sabe, o vizinho, porque o vizinho sabe de tudo, né? Ele sabe que o idoso não é visitado, muitas vezes são os vizinhos que dão suporte e tal. E aí ele pensa, o que que eu vou fazer? Para quem que eu recorro? A pessoa está abandonada, ela precisa de proteção, ela precisa que. E o que que eu faço? Nós temos no Copacabana. Copacabana é um bairro do Rio de Janeiro conhecido por ter um alto número de idosos. Você anda pelo bairro, você vê assim, aqueles restaurantes de comida, aquilo, tem aos montes. Por quê? Porque os idosos descem para comer na rua, porque eles não têm quem faça, é muito mais barato você, aí eles não têm mais essa autonomia. Aí tá, o vizinho está vendo que aquela pessoa precisa de proteção e ela faz o quê? Então, a gente já colocou, ó, quais são os canais? Ministério Público, Defensoria Pública, no vidro do atendimento aqui, já tem todos os canais que você pode acionar para que se abra o procedimento para essa proteção. E como é que as pessoas veem? Porque tem conhecimento, existe uma vara do idoso. Você procura, como você liga para o SAMU quando precisa que alguém vá socorrer um acidentado. Então, essa divulgação é primordial, porque essa defesa dos direitos da idosa cabe a todos, cabe à sociedade. A sociedade tem que ter esse olhar, porque nem o Ministério Público, nem o Judiciário consegue, né, visualizar tudo, ter conhecimento de tudo, isso tem que ser trazido. E quem é que traz? São as pessoas da assistência, são as pessoas da igreja, pessoas que convivem com esses idosos. E nós nos deparamos com situações assim estarrecedoras. E quem pensa que são só idosos carentes, pessoas muito pobres, lê do engano. Nós temos uma política de saúde mental que é deficitária, que não consegue dar conta, isso se reflete muito nesse segmento. Nós temos vários idosos, pessoas que são aposentados, que têm renda. Um exemplo, vou dar antigamente. Hoje em dia se fala muito de aplicação, e bolsa, e XP, e você pode botar no inteiro. Antigamente, você tinha dinheiro sobrando, você fazia, comprava imóvel. Letras do Tesouro, né, que quem tinha já acabou, tem, né, para papel, comprava imóvel. Agora imagina um idoso, tem
eu estou contando fato real, tá? Que tem 5, 6 imóveis e a casa tem não, água, luz, nem gás, porque está cortado por falta de pagamento. Devendo condomínio, IPTU e tal, por quê? Porque não tem quem administre. Um imóvel sem uma administração não é renda, é dívida, gasto. Eu tive uma situação assim, o casa da idosa que teve que ser acolhida com um patrimônio desse, parecia aquela, quando uma pessoa sai, abandona o imóvel e deixa o animal de estimação dentro da casa, fezes por todo lado. Olha, uma coisa assim, e a pessoa estava ali, com um patrimônio desse. Ela saía, ela ia ao banco, ela comia na rua e ela voltava, mas ela não tinha, ela não sabia pagar uma conta, ela não sabia fazer uma comida, ela não sabia. E aí? Nós temos situações muito, mas muito, muito graves. Mas o principal, além disso, essas situações muito graves já vinham sendo trazidas, já eram tratadas. Mas a gente tem essa visibilidade para a sociedade saber qual canal que ela pode acionar. E a segunda e principal, dar voz ao idoso. A gente estava conversando antes sobre essa questão médica, sobre a questão da incapacidade. A primeira coisa que essa vara tem o compromisso de fazer é ser um canal para que se ouça a pessoa idosa. E muitas vezes, né, diferente de outras sociedades tradicionais em que a pessoa idosa é valorizada, o conhecimento que ela tem, o idoso na nossa sociedade é visto como uma pessoa não produtiva, né? Uma pessoa que não, em tese, já perdeu a capacidade de autogestão. Então, a gente tem que dar voz ao idoso, ouvir o idoso. Eu comentava que essa vara, a competência dela qual é? Pessoas idosas, quer dizer, com mais de 60 anos, em situação de vulnerabilidade. Seja que vulnerabilidade for. Ou não tem família, ou tem a família, mas é explorada por um filho, explorada financeiramente, ou sofre agressão, ou tem alguma coisa que no seio da família ela sofre alguma violência, né? Não tem a assistência que necessita. Nós temos isso e as interdições de idosos. Essa é a competência. Com a interdição de idoso, a gente tem que estabelecer o quê? Qual a capacidade de gestão de sua própria vida que aquele idoso tem. E não é a constatação de que existe uma patologia, né, ativa que vai determinar que aquela pessoa tem ou não a capacidade de dizer o que quer, né, de fazer valer a sua vontade. Então, doutora Cláudia, assim, você Hum, já colocou para a gente várias coisas muito, muito importantes e muito específicas em relação a essa vara especializada da pessoa idosa. Do que você colocou aqui, ela foi criada no começo desse ano, é isso? hum, Isso, e também você já discorreu um pouquinho para a gente o porquê, os motivos pelos quais ela foi criada. De lá, sim. do começo, nós estamos em março, né? Final de março, já chegando, já passamos 3 meses. Então, desde quando a vara foi criada com essas intenções que você muito claramente colocou até esse momento, quais foram as principais demandas atendidas? Porque as pessoas ainda estão conhecendo, né, a existência dessa vara. O que é que já chegou mais prioritariamente, ou mais de forma mais importante até essa vara? Olha só. Essa vara, ela foi criada, mas ela não começou do zero. Ela foi criada em 29 de janeiro e ela recebeu a redistribuição do acervo dessas, eram 800 ações, medidas protetivas que estavam nas varas de infância e juventude do idoso, que são pessoas que estão abrigadas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que estavam sendo atendidas, assistidas, além, óbvio, das ações coletivas, né? Alguém que está respeitando um direito do idoso em termos coletivos. Então, uma empresa de ônibus que não aceita gratuidade, que não leva os idosos que têm direito ao passe livre, vamos dizer assim, pode sofrer uma.
o município, por exemplo, se tem um abrigo do município que está carente, que não está prestando serviço como deve, tem uma ação coletiva. Então, a fiscalização de todos os abrigos, sejam eles particulares, públicos, tal, tudo isso é feito, né, era feito nas varas de infância e veio para cá, infância e juventude do idoso. Isso é muito importante. Também é uma atividade fundamental. Por quê? Porque você tem abrigos regulares, você tem abrigos até clandestinos, né? Muitos idosos, muitas casas de repouso são verdadeiros depósitos, né? Tem uma menor condição, com um tratamento desumano até. Então, essa fiscalização também compete. E vira e mexe, algum ser fechado e os idosos, né, remanejados. Atendimento por exemplo, de idosos que estão na rua. Tem uma série de questões, além dessas individuais, que também vieram para essa base. Então, nós já começamos com um acervo de mais de 3.000 processos. Começamos no dia 29 de janeiro, que foi a data da instalação. E o que, que a gente está sentindo? E é muito mais ágil, que a especialização faz com que o processo seja mais ligeiro. A vara ter uma equipe própria, comissários, assistentes sociais, também facilita. Então, por exemplo, eu recebo uma, uma ação, uma denúncia de que algum idoso está numa situação precária. Eu posso, de início, mandar meu comissariado fazer uma visita domiciliar, fazer uma checagem, mandar fazer um estudo, né? Então, essa celeridade, ainda mais nessa matéria, é fundamental, porque a demora pode levar a uma situação irreversível, né? Então, os resultados em si são muito difíceis de você mensurar, mas essa visibilidade, até essa entrevista já está mostrando, né, a importância dessa vara. Nós temos várias entidades e pessoas, já tem muitas entrevistas, pessoas que se debruçam sobre essa questão, vêm saber como funciona. Então, a tendência é que isso seja replicado, como o CNJ já indicou, que os tribunais devam fazer, instalar varas como essa, que isso seja replicado, para que esse atendimento seja especializado, seja diferenciado, seja mais eficaz. E como eu falei no início, não adianta nada você ter uma gama de direitos se você não conseguir exercer esses direitos. É muito bonito falar, o idoso tem preferência, o idoso tem e a própria Constituição, todas as nossas leis, né, não tem a doutrina da proteção integral. Mas na vida real, a gente vê que isso nem, né, é muito distante. Mas por quê? Porque você tem que ter contrapartida, né? Se um direito seu é violado, você tem que ter um canal para fazer valer esse direito. É assim que as coisas se realizam, se consubstanciam. Você só vai conseguir fazer com que aquele direito seja respeitado à medida que toda vez que ele for violado, o titular puder fazer valer. Então, isso é muito importante, essa questão. O que eu saliento nessa vara? Primeiro, a visibilidade do problema. Segundo, a abertura de um canal objetivo que as pessoas possam procurar, né, a sociedade possa procurar quando se depara com esse, e assumindo a sua responsabilidade, que, volto a dizer, né, a gente não tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Então, as pessoas têm que ter essa responsabilidade, esse sentimento de que cabe a elas também levar o problema a quem compete para que haja uma solução. E vão fazer isso na medida em que virem que tem solução, que alguma coisa acontece. Quantas vezes vocês já ouviram dizer, eu não vou na delegacia, não adianta nada, não acontece nada, eu denuncio, eu informo que aconteceu, está acontecendo isso, mas não acontece nada, então tem que acontecer algo. E terceiro, e para mim, assim, não diria o mais importante, porque todos são relevantes, mas dar voz ao idoso, né? Começar a olhar quem é esse, quais as limitações. Limitações todos temos, sejam crianças, sejam adultos, todos temos limitações, né? Temos que respeitar as diferenças e
ouvi-los. Como eu estava comentando, nas varas de órfãos era muito comum não ter audiência de impressão pessoal. O que que é isso? É a audiência em que você ouve o idoso, que o juiz faz a oitiva dele para ter, o nome já diz, impressão pessoal. Então você pegava um laudo, o laudo dizia, esse idoso tem uma demência senil, não especificada, está incapacitado para os atos da vida civil. Ok, aí vinha a decretação. Só que o idoso, aquele idoso, por exemplo, tinha algumas áreas afetadas, ou a memória recente, alguma coisa assim, mas ele, ó, eu quero morar na minha casa, eu não quero ir para um abrigo, né? Eu quero que esse filho administre os meus bens, não aquele. Eu, que- eu quero, eu preciso ajudar esse neto, que eu quero fazer isso. A gente tem situações e situações, e você tem que examinar e ver, fazer valer a vontade desse idoso quando ele pode expressá-la, quando ele é capaz de fazer isso, né? A gente não pode infantilizar o idoso, é como se fosse um pêndulo, né? Você começa com a criança e aí você chega no idoso, e você trata o idoso como você trata a criança. Só que até isso está mudando. Hoje em dia, na vara da infância, você tem que ouvir a criança. Na vara de família, você tem que ouvir a criança. Se ela é capaz de se expressar, você tem que ouvir. O idoso, muito mais. Ele já viveu isso tudo, né? Muitas vezes se discute, se briga o patrimônio, não sei o quê, como se fosse uma herança de uma pessoa viva. É muito triste, né? Porque o patrimônio é Doutora, dele. Ele pode gerir da maneira que quer. Fala. doutora Cláudia, você tocou alguns pontos bem importantes, né? Que eu queria retomar, e dando até um pouco de exemplo da experiência que eu tive. Eu trabalhei 9 anos num programa em São Paulo, um programa que o Sérgio, inclusive, foi a pessoa responsável pela implantação desse programa na Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura de São Paulo, que é o programa acompanhante de idosos, o PAI, né? E eu trabalhei 9 anos coordenando algumas equipes desse programa, né? Então, assim, nessa vivência, a gente encontrava casos como esses que você citou, né? Da barata saindo por baixo da porta, casos que vinham por denúncia, muitas vezes de vizinho ou do pessoal da igreja, enfim, alguém, Uhum, isso chegava de alguma forma na gente, né? Na unidade básica de saúde. E quando a gente chegava, essas casas estavam em estado assim deplorável, idosos vivendo em situações desumanas, né? Com comida estragada na geladeira, uhum, sujeira extrema na casa, né? Então, situações insalubres, né? E a equipe então entrava para organizar e tal, e a gente contou muito nessa época com o Ministério Público, né? uhum, Alguns casos a gente contou muito com a ajuda do Ministério Público para dar encaminhamento até para documentação, o serviço social também, né? Para o CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social, para documentação desses idosos, para ver se a gente precisava interditar esse idoso, se precisava ter alguém para ser o responsável pelo idoso, enfim. E aí a gente não contava, por exemplo, com essa vara que está sendo criada agora, né? Então, assim, e dentro desse panorama, a gente tinha idosos, porque falando desse jeito, dá a impressão que a gente encontrava esses idosos só na periferia. É aí que eu queria chegar, né? E não, né? Eu estou falando de São Paulo, cidade de São Paulo, né? A cidade mais rica do país, e a gente encontrava idosos na região da Avenida Paulista, que é a área mais rica da cidade, né? Uma das uhum, áreas mais ricas da cidade, né? Então a gente encontrava idosos morando na Avenida Paulista, idosos no Itaim Bibi, que é o outro bairro nobre, né? Que são idosos que tinham muito dinheiro, tinham uma situação financeira muito confortável, mas perderam tudo e hoje em dia não tem dinheiro sequer para pagar condomínio e vivem em situação precária naqueles apartamentos enormes que não uhum, conseguiam pagar condomínio, não conseguia pagar IPTU, não conseguia sequer se alimentar direito. Então, dentro desse panorama, eu queria perguntar para você o seguinte: quem vai ser priorizado
no atendimento nessa vara especial, né? E estou perguntando isso porque, pelo seguinte, na época que eu coordenava esse programa, a gente teve um pouco de dificuldade por isso, né? Porque era assim, vai atender uma pessoa de Itaim Bibi, que é uma região nobre, você tem que atender lá no Grajaú, que é periferia, né? Então, assim, a gente tinha que explicar que está no Itaim Bibi, mas está numa situação precária, né? Então, assim, quais são os critérios, assim, como é que vocês vão priorizar quem atender? Olha só, o critério é interdições de idosos. Aqui, bom, que muitas vezes nas interdições você pega muitas situações de vulnerabilidade, né? Famílias brigando e é, ignorando o idoso, brigando pelo patrimônio e tal, e absolutamente negligenciado. Mas idosos em situação de vulnerabilidade, como eu falei antes, né? O idoso que pode ter muito patrimônio, e se ele não tem o suporte que ele precisa, ele vai chegar a essa situação. Olha, eu peguei uma que não tinha água, luz, nem gás e ela tinha imóvel, fechados, e devendo IPTU, devendo tudo e tal, e não tinha familiar, essa não tinha familiar e tal, e estava lá negligenciada. Então, não existe essa coisa. Por exemplo, situação de violência, de superendividamento, porque muitas vezes é a própria família que leva isso, né? O idoso tem uma aposentadoria, tem muitas vezes é a única renda da família, e aí ele tem sua renda comprometida porque faz empréstimos. Um absurdo, né? É possível fazer empréstimo em cima de BPC em LOAS. O BPC, o benefício de prestação continuada, é aquela pessoa que não tem, né, o idoso que não tem nenhuma renda. Então, muitas vezes, na camada mais baixa, né, porque a pessoa não tem renda nenhuma, um neto e tal. Eu já tive uma situação que o neto espancou um neto adolescente espancou a idosa porque ela se recusou a dar dinheiro para jogar no BEC, esse jogo né, jogo de aposta, espancou a idosa. Às vezes, o idoso quis fazer, sim, quis. Por quê? Porque o filho chega lá e vou ser despejado, minha luz vai ser cortada, minha geladeira pô, eu pago, faz esse crediário que eu pago, ou faz esse empréstimo e tal. E quando você vê a renda dele está comprometida, ele não tem dinheiro. São tantas violências, são tantas coisas, independe da, da camada social, do extrato social que aquela pessoa. Nós vemos violência contra o idoso, desconsideração da vontade do idoso, violação de todos os direitos em todos os níveis, muitas vezes praticado pela família, infelizmente. Então, essa vara, falei, importantíssima da voz. Quem já trabalhou com esse tema, com essas questões, sabe como é angustiante, como as coisas são para ontem, né? Essa questão que você falou da documentação, muito interessante. Como eu já falei, o idoso que não tem nenhuma renda, ele tem direito a um benefício de prestação continuada que corresponde a um salário mínimo. Esse um salário mínimo é suficiente, por exemplo, se ele precisar ir para uma casa de repouso, uma ILPI, que tem convênios, é uma renda, ou mesmo se manter com essa renda. Então, mas para isso, o que ele precisa de cara? Documentação, você tocou num ponto. A documentação, muitas vezes, é um martírio, é um suplício. Porque você imagina uma pessoa que está na rua, está numa instituição, e não tem documento, indocumentada e senil. Como é que você localiza essa documentação? Como é que você recupera isso? A vara também serve para isso, para documentar. Então, eu não fiz ainda, não tinha vara, mas na Justiça Itinerante nós atendemos vários abrigos com idosos demenciados que não tinham ficha, assim, não tinha nome, não tinha qualificação, não sabiam quem era. Como resolver isso? É muito simples, na verdade. Por isso que eu estou dizendo que a especialização é fundamental. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos estabelece que é um direito fundamental o direito à documentação básica. Se o idoso está demenciado, não sabe quem é, não sabe onde nasceu, não sabe o nome dos pais, não sabe nada, e ele precisa ser documentado, vai se usar o Pacto de São José da
Rica, que diz que se você não tem os dados reais, você usa dados de caridade. Então, você vai fazer um documento, você vai fazer uma certidão de nascimento, ele vai tirar uma identidade, ele vai tirar um CPF, ele vai tirar tudo com dados de caridade. Você vai avaliar, ó, essa pessoa tem cerca de tantos anos, 70 anos, então eu vou botar lá, 1º de janeiro, do ano tal. É filho de quem? De Maria do Céu, de Jesus de Nazaré, e pronto, dados atribuídos, que se chama. E vale para o mesmo, ela não vai ser enterrado como indigente. Olha que tristeza. Imagina uma pessoa demenciada num abrigo e vai ser enterrado como indigente porque você não sabe quem é. Então, essa documentação, para ter o direito ao benefício, para tudo isso, a pessoa tem que fazer isso. Ah, eu já fiz um abrigo inteiro, no abrigo devia ter uns 5, 6, que absolutamente nós tivemos que fazer isso. E nós garantimos que para você ter direito, você precisa o quê? Existir, né? E a pessoa indocumentada, ela simplesmente não existe. É, Como é que ela vai ser internada no hospital, né? O hospital agora tem que reportar o CPF, uma série de questões que a vara especializada tem que se debruçar e tem que resolver. Se chega um abrigo aqui, doutor, olha só, eu tenho isso. E o papel que você tocou, Carlos, do MP. O MP nessa seara tem um papel fundamental, porque eles fazem uma investigação prévia. Eles entram com ação protetiva, eles e outros legitimados. Também pode ser a defensoria, pode ser qualquer pessoa pode entrar com uma ação para a proteção dos direitos dos idosos, mas e o próprio idoso, inclusive. Mas o MP tem esse papel. Então, se vier uma denúncia para o MP, que está ali no meu vidro colado o número do MP, vier uma denúncia, ele manda a equipe dele, ele ouve o idoso, se precisar ajuizar para um abrigamento, para um medicamento, seja para o direito que está sendo violado, para a proteção do direito que for sendo violado, ele vai fazer isso. Então, também é fundamental essa questão do MP, né? O papel do MP na parte da proteção dos direitos da pessoa idosa. doutora Cláudia, é muito interessante, importantíssimo o seu trabalho, o trabalho da vara. Eu queria aqui, para quem está entrando, ainda repisar e reforçar uma coisa. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao criar esta vara especializada em pessoas idosas, na verdade está prestando um serviço inestimável à população idosa vulnerável, e a sua fala nos demonstra isto. E a gente vê que são 3.000 processos que vocês já acabaram recebendo. Então, agora, com a vara, pela sua fala, parece que agora a coisa vai ser mais ágil, não vai ficar tanta coisa espalhada em várias varas. Esta vara especializada vai conseguir agilizar o processo, mas também precisa de uma equipe. Você já mencionou que tem até pessoas que vão nas casas, mas como é a equipe técnica para auxiliar nos encaminhamentos que vocês têm? Como que vocês funcionam no dia a dia quando chega uma denúncia que, pelo que acabou de nos dizer, pode vir por vários lugares. Até a pessoa idosa pode, um familiar, um vizinho pode Uhum. aí acessar, não sei se por telefone ou presencialmente, e aí chega a denúncia, o Ministério Público pode levar a denúncia, como já nos avisou, como já nos falou. E aí, como que vocês fazem para que a equipe técnica da vara consiga dar conta daquela denúncia? Se a denúncia chega pelo Ministério Público, 100% das vezes a equipe técnica do próprio Ministério Público já fez as diligências. Eles têm médicos, eles têm assistentes sociais, eles não têm comissário, comissário só do juiz, mas eles têm equipe que visita, eles consultam a rede, então a clínica da família que atende, eles fazem um levantamento daquela situação. Se for emergencial, precisar alguma ordem judicial, alguma medida, se for, muitas vezes é questão de família, eles mesmos fazem o meio de campo, tentam compor, né, para se for uma coisa mais for possível de resolução extrajudicial, eles fazem, senão eles ajuizam. Mas a gente recebe também outras denúncias, outras muitas vezes
próprio um familiar que denuncia que o idoso, né, um irmão, dói, a minha mãe que mora com a minha irmã está sofrendo violência, papapá. Então, eu tenho comissários, eu tenho assistente social e eu tenho peritos, que são peritos psicólogos e psiquiatras, que eu posso nomear nos processos. Os comissários são de fundamental importância, porque se eu tenho uma denúncia que tem uma urgência, eu posso mandar o comissário em loco. Muito utilizado no caso de LPIs, né? Então, eu tenho uma denúncia de que um determinado abrigo está funcionando irregularmente, os idosos são maltratados, está acontecendo isso, isso, eu imediatamente mando o meu comissariado fazer um estudo fora das inspeções regulares, que a gente tem regularmente, né, que é uma forma de prevenir. Se você sabe que você vai ser auditado, você tenta botar suas contas em dia, porque sabe que uma hora vai chegar aquela fiscalização. Então, já tem essa fiscalização regular. Mas, fora isso, tendo uma denúncia, imediatamente o comissariado é acionado. E nas questões também particulares, não só essas. Né? Tem uma idosa, agora mesmo, estou determinando que o meu comissário vá fazer uma visita domiciliar numa idosa para verificar em loco uma acusação que um irmão está fazendo contra a irmã, de que essa irmã está agredindo a coisa. E como pode haver uma coisa urgente, um risco maior para esse idoso, eu estou mandando, como pode não ser nada disso, pode ser uma briga de família, uma questão. Então, eu tenho equipe para fiscalizar, para ter uma ação rápida, que muitas vezes o caso demanda. Né? Porque se você. A morosidade pode levar a questões irreversíveis, né? A situações irreversíveis. Então, essa equipe é fundamental, o juiz não pode fazer nada sozinho. Se a gente abrir o microfone, fica Responde mais essa. fácil, né? Assim, então, deixa eu fazer uma dúvida, assim, eu acho que uma dúvida aqui é minha, mas eu acho que muita gente como eu talvez tenha a mesma dúvida. Você deixou claro, assim, que, por exemplo, você recebe muitas coisas que vêm do Ministério Público. Aí, de repente, Uhum. um familiar está querendo brigando com outro familiar e faz uma denúncia. Mas, assim, existe a vara. Como é que as pessoas chegam aí? Elas têm uma porta aberta para chegar aí, é um site, é sei lá, um 92 que nem existe para chamar a polícia, né? Ou Disque 100 para denunciar a violência. Como é que ela chega? Então, assim, por exemplo, eu moro num prédio e acho que o meu vizinho está abandonado. Eu tenho que chamar um advogado ou eu posso chegar direto? Como é que é isso? Olha só, nós temos vários canais. Como eu falei, muitos órgãos se debruçam sobre essa questão. Então, por exemplo, o MP, você pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, através da ouvidoria do Ministério Público. Eu sou um vizinho, eu sei que aquele idoso está sendo maltratado, negligenciado, mas eu não quero me meter com esse vizinho, que ele é violento, pode trazer algum risco para mim. Eu faço uma denúncia anônima à ouvidoria do Ministério Público, que vai ser apurado. Eu posso fazer uma denúncia via delegacia do idoso. Eu posso procurar a Defensoria Pública, que atua na defesa do idoso, da vara do idoso, que também tem um telefone, tem um e-mail, todos têm e-mail e telefone, e fazer uma denúncia. Quem vai trazer? Ou o Ministério Público, ou o delegado, né, vai fazer uma comunicação, ou o próprio e-mail da vara. Hoje eu recebi um pelo e-mail do comissariado. Já mandei instalar e ir para o Ministério Público. Eu não posso, de ofício, mover um processo. Eu não posso mover um processo e eu mesma julgar o processo. Né? Mas o que eu faço? Tem essa denúncia, eu mando para o Ministério Público, ele vai apurar, vai fazer aquele extra que eu expliquei para vocês, vai mandar a equipe dele e tal. Havendo indício de que realmente alguma coisa está acontecendo ali, que precisa de uma intervenção da justiça, ele vai entrar com ação. Pode ser por advogado? Pode. Um caso desse que eu falei, um irmão, uma irmã, algum parente, sabe, pode entrar com uma ação por advogado ou pela Defensoria Pública. Né? E essas ações protetivas não têm custo, não se gasta nada. Elas são gratuitas. Né? As interdições, nas curatelas, sim, tem custo se a pessoa não foi o suficiente, porque se
for, também vai ter gratuidade, não vai custar nada, né? Então, existem N caminhos, mas se você chegar, nós somos um, um outdoor, né? Todo mundo sabe, foi criada, mas você chegar aqui no balcão, tem uma vara do idoso, por isso que eu falo que essa divulgação é muito importante. Tem uma vara do idoso, se chegar aqui, vão ter todos esses canais ali, e o menino que está no balcão vai explicar, a senhora pode fazer isso, 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 ou mandar um e-mail para a vara, né? Como é que eu faço isso? E o anonimato é até possível, então, que a gente entende, muitas pessoas não querem se envolver pessoalmente, né? Mas você sabe, você vê, tem que Elas comprometer se a sociedade importam e querem ser solidárias. É e isso. dar a essas pessoas o canal por onde agir, né? Porque senão é letra morta, É. não a Não, muito legislação. bom. Acho que esse esclarecimento foi muito importante. Senão ia muita gente aí bater no seu vidro e falar que, né, Aham, eles seriam orientados, mas isso já ajuda a agilizar sim, o sim. acesso. Isso E foi muito, mesmo onde muito não bom. exista vara do idoso específica, né, esses canais funcionam, né? Mesmo em São Paulo, você tem o Ministério Público, você tem a ouvidoria do Ministério Público em todos os estados, e essa denúncia pode ser feita. Porque tem sempre alguma vara, pode não ser a especializada, mas tem uma vara que é competente para isso. Seja junto com infância e juventude, mas isso vai ser apurado. O canal primordial é o Ministério Público, mas pode ser por iniciativa própria também, através da defensoria, do advogado, ou em muitos casos, quando envolve violência, né, crimes, a delegacia, que são duas coisas diferentes. Então, a coisa penal, que é para responsabilizar quem faz, quem pratica, né, vai responder criminalmente, e as medidas protetivas que eventualmente se façam necessárias e vão para essa vara, por isso que eu digo que é protetiva. Eu não tenho competência criminal, eu não vou condenar ninguém, não quero nem ver essas pessoas, mas eu vou ver o idoso, o que ele precisa, o que ele está sofrendo. É esse o escopo da vara. Doutora Cláudia, excelente. Infelizmente, a gente está caminhando aqui para o término da Uhum, nossa gravação, a gente não tem muito tempo, né? Não, não dá, infelizmente, mas o assunto é ótimo e muito importante. Mas eu, antes de terminar mesmo, eu queria lhe fazer uma pergunta muito uhum, importante para o Brasil. Varas com esta especificidade existem em outros estados? Eu sei que aí é a primeira, né? E uhum, essa é a primeira. é a primeira. O Carlos até falou que aqui em São Paulo a gente tem uma parceria importantíssima, que é o Ministério Público, mas Uhum. para criar uma vara especializada, como a que agora tem aí, o que é preciso? É fácil? Depende só de vontade política? Olha, não depende só de vontade política. A gente sabe, o judiciário, como qualquer serviço público, é um cobertor curto. As necessidades são muito maiores do que os meios, né? As possibilidades de se atender. Então, você tem que ter vontade política para selecionar aquilo que você acha mais relevante. Por que o tribunal criou essa vara? O CNJ já recomendou a todos os tribunais de justiça do país que o façam. Por que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez? Né? Porque entendeu, dentro de todo esse escopo, que era importante. É importante criar juizado civil? Sim, tem muito, um quantitativo enorme de outras varas de fazenda. Existem necessidades que todo mundo fala a justiça é morosa, mas nós recebemos milhões de processos. Os juízes aqui são os juízes mais produtivos, eu acredito que do mundo, né? A gente julga muita coisa porque nós temos essa coisa assim da defesa dos seus direitos. O juizado especial, que a pessoa não precisa de advogado, que vai lá, papapá, você abre canais. Então, como você perguntou, precisa, o que que precisa para entrar? Então, é, precisa vontade política, sim, né? Precisa se debruçar sobre todo esse arrazoado que a gente já discutiu antes, do envelhecimento da população, de como esse segmento está sujeito à violência de todo tipo, patrimonial, física, psíquica, sabe? E
como o mundo moderno é hostil para esse segmento, né? É hostil de diversas formas, coisas que facilitam a vida. Quem nasceu e cresceu no mundo digital, virtual, e tal, né? Mas quem nasceu na época do telefone fixo, que você rodava o disco, né? E, e se vê em papos de aranha com um celular que o meu neto de 2 anos, né, já movimenta. Então, nós temos que levar isso em consideração, porque a justiça não é só número, é números também. Mas a gente tem que ter noção de que embaixo de cada processo, daquele papel que você tem, são vidas, né? E nós, como sociedade, temos que entender que todos nós caminhamos para o envelhecimento, que nós temos que tratar a nossa população com dignidade. Então, a fundamentação, a justificativa dessa vara não são números, é dignidade. Isso não se negocia. Então, acho que não existe mais nenhuma razão mais relevante para que os tribunais sigam esse caminho e criem varas como essa em seus estados. Doutora Cláudia, que palavra bonita, que desfecho maravilhoso aí da sua fala. Eu acho que a questão da dignidade é realmente algo que todos nós, ou que trabalhamos com idosos ou familiares, a gente tende a almejar. Isso tem Uhum. de estar na frente das políticas públicas, quais sejam. Nós vamos ter de terminar, não tem Eu, como, eu infelizmente. agradeço e digo que eu estou há basicamente um mês, não tem nem 2 meses ainda à frente da vara, e estou à disposição, se vocês quiserem continuar essa conversa, que para mim é uma conversa no futuro, assim, que eu vou poder dar mais substrato, como é que a gente está indo, quais são Isso os seria problemas. ótimo, né? Como é fazer um balanço daqui a um tempo? Que Sim, estou à legal. disposição, porque é ensaio e erro, e é assim mesmo que as coisas funcionam. Mas muito obrigada, foi um prazer e estou à disposição. Tá Nosso bom? prazer é nosso. Eu não sei se a Ieda e o Carlos querem dar uma palavra para a doutora Cláudia, para essa nossa conversa, antes de eu fazer o fechamento Sim, mesmo. sim, eu queria primeiro agradecer, doutora Cláudia, por estar aqui com a gente. Foi um enorme prazer e muito importante trazer essa iniciativa. E mais importante que isso, dar os parabéns, né, a você, ao Tribunal de Justiça, enfim, pela iniciativa tão importante. E dizer o seguinte, que você colocou, eu acho que mais uma ansiedade para mim, que é assim, desde que eu trabalhei no programa acompanhante de idosos, que eu tenho essa ansiedade de que ele se transforme numa política nacional, que todos os municípios tenham direito a ter um programa de acompanhante de idosos, porque ele é exitoso. Ele é um programa maravilhoso, eu sou suspeito para falar, mas enfim, é maravilhoso. Todo mundo que conhece se apaixona, né? E não só em Belo Horizonte, a gente tem, eu esqueci, acho que é Viver Melhor, não é isso? Melhor em É, casa. Melhor hã? idade. Melhor em Melhor em casa. Casa, que também é um exemplo maravilhoso. Enfim, a gente tem alguns exemplos aí pelo país, e aí você trouxe hoje para a gente mais um, né? Então, é mais um que eu acho que é para a gente lutar aí, né? A gente vai falar e daqui a pouco a gente vai ter conferência, né? Então, assim, sei lá, levar para as conferências, para lutar por isso, para que a gente tenha isso em mais lugares do Brasil. Então, é essa torcida que eu fico, né? E aí, por isso que eu falei que é mais uma ansiedade para mim, porque eu vou ficar muito feliz em ver isso se multiplicar em outras varas, enfim, pela importância que essa iniciativa. Então, parabéns a todos vocês que estão envolvidos nisso. E muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Também só quero agradecer, doutora Cláudia. Acho que eu aprendi muito, foi muito bom, e acho que assim nós, cada um no seu espaço e coletivamente, todos nós batalhamos pela questão da dignidade da pessoa idosa, não só em causa própria, nós também todos somos idosos aqui, mas porque nós acreditamos nisso, nós trabalhamos durante a vida por isso. Né, toda a nossa vida. Então, é muito, muito bom ter uma pessoa como você aqui hoje, trazendo essa que é a primeira, e espero que seja a primeira de muitas. Concordo com o Carlos que, assim como o pai tem que ser espalhado,
as varas também têm que ser espalhadas pelo país para garantir que esse envelhecimento do Brasil realmente seja um envelhecimento digno. É o que todos nós queremos. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, boa noite, foi um prazer. Doutora Cláudia, o prazer é nosso. E eu queria, ao terminar esta nossa conversa, né, dizer a todos os que vão nos ouvir, que nos ouvem, que distribuam, divulguem esta gravação ao máximo para o Brasil inteiro, porque é uma experiência fantástica, a primeira vara que temos no Brasil especializada e que já nos traz, nas palavras, inclusive, da doutora Cláudia Mota, alguns resultados já nesses 2 meses que já está em vigência. Algo fantástico. Espalhem, divulguem. E quem nos segue, deem lá o like para que o YouTube acabe priorizando o canal quando alguém procurar algum assunto de gerontologia. Também digam para os outros, olha, é muito importante isso daqui, vamos ajudar a disseminar isto. E quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, porque isso também é muito importante. A todos, muito obrigado. E a doutora Cláudia e a primeira vara especializada em pessoa idosa do Rio de Janeiro, eu quero agradecer e terminar com a palavra que a doutora Cláudia deixou aqui, que eu acho que resume todo o trabalho da vara: levar dignidade aos dias finais. Muito obrigado. Muito obrigado.